Sì, buonasera a tutti. State bene? Alleluia. Vi porto i saluti, è una gioia stare qua, è bello rivedervi. C'è una bella presenza di Dio questa sera, quindi sono convinto che Lui farà la sua opera dentro ognuno di noi. Amen? Siamo venuti qua con aspettativa e siamo convinti che Lui ci onorerà. Amen? E poi di me parleremo la prossima volta. Amen? Dio ci benedica tutti. Amen? Lui non è la prima volta che viene qui in Italia, soprattutto qui a Benevento. È stato un pastore che ha segnato la mia vita e di tutti quanti noi per coloro che lo conoscono. È una persona che ha una grande passione per l'opera del Signore, ha un grande cuore per Dio e attraverso di lui siamo stati molte volte strabenedetti, come anche in questi giorni. E quindi è una gioia per noi questa sera averlo qui a Montesacchio, è la prima volta, ma credo che sia solo l'inizio di qualcosa di ancora più forte, più potente. Dal mese di agosto ad oggi, stavamo proprio parlando poco fa, sono successe tante cose e sono tutte cose che Dio ci ha messo nella sua giusta direzione, nel giusto proposito che Dio aveva preparato per le nostre vite. Amen? Quindi questa sera non avere un cuore chiuso, ma permettere allo Spirito Santo di parlarti. Amen? Sii sensibile alla voce dello Spirito. E quindi vogliamo accogliere con un grande applauso il pastore Sergio Brandao e giustamente anche la missionaria Adriana che ci salutiamo. Adesso voglio dire una cosa. Allora, l'ultima volta che mi è venuto qui, devo raccontare questa cosa, ma anche se l'abbiamo messo forse qualche video su Facebook, stavo venendo dall'aeroporto, o meglio, il suo vescovo, diciamo, il suo pastore, aveva visto in visione che lui stava predicando in Italia in un cinema, in un teatro come questo. Stavamo qui insieme su questo palco e oggi 29 gennaio si è avverato. Amen. Questo non perché vogliamo essere superuomini, ma perché la gloria va dal Signore. Amen. Perché quello che Dio dice si avvera. Amen. Io poi mi emoziono, non riesco a dire tutto quello che abbiamo qui. Allora. Louvado seja Dio. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Per me è una gioia immensa essere qui questa sera. Entendo e creio que isso faz parte de um propósito de Deus. Compreendo che questo tutto fa parte di un proposito di Dio. Deus ele conspira ao nosso favor. Dio conspira, fa delle conspirazioni a nostro favore. Eu creio que esse momento aqui não é um momento do acaso. Io credo che questo non è un momento qualunque. É um momento que Deus preparou para nós essa noite. È un momento in cui Dio ha preparato per noi questa sera. E eu entendo que todo momento que Deus prepara, Io comprendo che ogni momento che Dio prepara, sempre coisas novas acontecem. sempre cose nuove accadono. E eu sei que você está aqui nessa noite com uma expectativa muito grande So che siete qui con un'aspettativa molto grande de receber de Deus. di ricevere da Dio. Sei que já receberam de Deus através do louvor. So che avete ricevuto già tramite la lode. E sei que nós vamos receber através da palavra de Deus. So che riceveranno tramite la parola di Dio. Eu costumo dizer isso. Ho abitudine di dire questo. Eu não venho aqui trazer nada de novo. Non porto qua nulla di nuovo. Eu só venho trazer uma confirmação daquilo que já tem sido pregado aqui. Io porto solo una confermazione di tutto quello che è stato predicato già qui. O poder de Deus está nessa nação. Il potere di Dio è sopra questa nazione. Eu sinto muito a presença de Deus aqui. Sento molto la presenza di Dio qui. Eu tenho falado lá no Brasil. Io parlo là in Brasile. Falei isso na igreja de Benevento. Ho parlato anche nella chiesa di Benevento. Na igreja de La
Latina também, anche nella chiesa di Latina, eu converso com muitas pessoas, io parlo con molte persone, muitos pastores que já tiveram na Europa, na Itália e em outros países. con molti pastori che sono già venuti in Italia, in Europa, in altri paesi, altre nazioni. Aquilo que eles falam Quello che loro dicono é que é uma resistência muito grande. è che esiste una resistenza molto grande. Eu percebo que existe essa resistência, Io vedo che esiste questa resistenza, mas Deus me faz olhar para uma outra ótica. ma Dio mi fa guardare da un'altra ottica. Eu percebo que aqui já foram abertos muitos poços. Io vedo che qui in questa nazione è stato aperto in molti pozzi. Eu entendo que a Europa já foi aberto muitos poços. Io credo che l'Europa, e comprendo che l'Europa è stata aperta a molti pozzi. Isaac, quando chega naquele lugar, Isacco, quando arriva a quello posto, ali já tinha sido cavado poços. già era scavato dei pozzi. Abraão já havia cavado poços. Abramo aveva già scavato dei pozzi. Mas diz a palavra de Deus que aqueles poços estavam entulhados. Ma dice la parola di Dio che i pozzi erano pieni di sabbia. Eu acredito que o que existe são poços entulhados. Io credo che sono pozzi pieni di sabbia. E o nosso papel como igreja, Il nostro ruolo come Chiesa, o nosso papel como escolhidos de Deus, il nostro ruolo come scelti da Dio, é desentulhar esses poços. è togliere tutta quella sabbia, Porque existe muita água. perché esiste molta acqua. Existe muita água. Esiste molta E acqua. essa água vai matar muita E sede. questa acqua sazierà molti di voi. Eu percebo sim resistência, Io vedo la resistenza, mas eu estou como Caleb. ma io sto come Caleb. Eu vejo um monte de cidades fortificadas. Vedo un mondo di città con le fortalezze, Há muitos gigantes, sono molto giganti, mas existe cacho de uvas desse ma tamanho. esistono pigne di uva così grandi. Há muita produtividade aqui. C'è molta produttività qui. A colheita está preparada. La raccolta è pronta. É dessa forma que eu vejo. È così che vedo. É dessa forma que Deus me condiciona. È così che Dio mi condiziona. E eu sei que Deus tem levado você a esse entendimento. E so che Dio ti ha portato anche a questa E comprensione. Deus tem preparado o teu coração para tudo isso que vai acontecer. E Dio sta preparando il tuo cuore per tutto quello che accadrà qui. Há um avivamento sendo startado aqui na Itália. Startado é uma palavra em português como tu ligar. Iniciado. Em inglesa. Eu compreendo que Eu compreendo que já foi iniciado. Eu compreendo che è stato già iniziato. Já foi apertado o botão. È stato già toccato il bottone. Vocês já apertaram o botão. Avete già messo il dito sul pulsante. Vocês já apertaram o botão Avete messo il dito sul pulsante para esse avivamento. affinché questo risveglio, O avivamento já está. o risveglio già è, Ele já está se movendo. già sta in movimento. E nós temos que entender uma coisa. E abbiamo bisogno di comprendere una Que cosa, o avivamento, che lo risveglio ele traz muito trabalho. porta molto lavoro. Está preparado para trabalhar? Voi siete pronti per lavorare? Está preparado para trabalhar? Siete pronti per lavorare? Quando o povo de Israel Quando il popolo di Israele viveu o avivamento, ha vissuto il risveglio, eles estavam acostumados a comer maná. loro erano abituati a mangiare la manna, Mas quando eles chegaram na terra que manava leite e mel, ma loro quando sono arrivati in quella terra dove c'era latte e miele, ali eles viveram um avivamento. lì hanno vissuto un risveglio. Eles tiveram que acordar cedo, Dovevano risvegliare presto, eles tiveram que semear hanno dovuto seminare e eles colheram muitos frutos. e hanno raccolto molti frutti. Eu creio que nós iremos colher muitos frutos. Io credo che raccoglieremo molti frutti. Essa palavra está muito forte no meu Questa coração. parola è molto forte nel mio cuore. Deus vai nos fazer colher muitos frutos. Dio ci farà raccogliere tanti di quei frutti. Os frutos chegarão na tua casa, I frutti arriveranno alla casa chegarão vostra, na tua família, arriveranno alla vostra famiglia, chegarão nos teus irmãos, arriveranno ai tuoi fratelli, chegarão nos teus amigos. arriveranno dai tuoi amici. Esses frutos chegarão Questi frutti arriveranno e nós viveremos e noi vivremo um grande avivamento da parte de un Deus. grande risveglio da parte di Dio. O Senhor vai sacudir O Signore scuoterà e Deus vai levantar muitos de e vocês, Dio innalzerà molto di voi, como Deus já tem levantado, come Dio già sta innalzando, para que isso se espalhe por toda a Europa. affinché questo possa espandere per tutta l'Europa. Eu creio nisso. Io credo in Eu, questo. quando falo isso, meu coração treme. E quando io parlo questo ho un tremore nel mio cuore. Muitas vezes há um sentimento de solidão. Molte volte c'è un sentimento di solitudine. Muitas vezes o sentimento que há é que você está sozinho. Molte volte il sentimento che tu hai è che tu sei solo. Mas olha aqui para mim. Ma guardi a me. Guarda-me aqui.
Guardi a me. Você não está sozinho. Tu non sei solo. Você não está sozinho. Tu non sei A solo. presença de Deus está na tua La vida. presenza di Dio è nella tua E vita. aquilo que Deus E prometeu, quello che Dio ti ha promesso, aquilo que Deus prometeu, quello che Dio ti ha Ele promesso, vai cumprir na tua Lui vida. compirà nella tua Ele vita. vai cumprir na tua Lui vida. compirà nella tua Ele vita. vai cumprir na tua casa. Farà così nella tua Ele casa, vai cumprir na tua compirà família. nella tua famiglia. Ele cumprirá isso. Lui compirà questo. Você precisa crer nisso. Tu hai bisogno di credere in Creia questo. nisso Credi in de questo todo o teu coração. dentro del tuo cuore. Aleluia. Amen. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Potete applaudire il Signore Gesù? Eu sinto da parte de Deus, Io sento dalla parte di Dio, eu estou com uma mensagem preparada aqui. ho un messaggio preparato qui, Ela vai ficar para um outro momento. resterà per un secondo momento. Eu estaria falando nessa noite Io dovevo parlare questa sera sobre a viúva de Naim, sulla vedova di Naim, mas eu sinto de Deus de trazer uma outra palavra. ma sento di Dio di portare un'altra parola. Eu queria que se você só me aguardasse um segundo. Volevo solo che potete aspettare un secondo. Benevento. Ho predicato già questa parola lì a Benevento. Eu não sei se isso foi na primeira ou na segunda vez que eu estive aqui, Non so se questa predica che ho fatto sarà la prima o nella seconda volta che sono venuto qui, mas eu sinto de pregar essa palavra nessa ma noite. sento di predicare questa parola oggi. Você pode abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 21, Genesi 21, do versículo 14. nel versetto 14. Do versículo 14 até o versículo 21. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un'otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendogli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otro finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro di arco, perché diceva che io non veda morire il bambino. E seduto così di fronte alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Até aqui. Até o 20. Eu sei que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Sì, che Dio ci parlerà. Se você puder fechar os teus Se olhos. potete chiudere i vostri occhi, Eu estou sentindo muita presença de Deus sento aqui. molto la presenza di Dio qui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Signore mio Dio e mio Padre, nós estamos aqui na Tua presença noi stiamo qui nella Tua presenza, e nós estamos aqui para receber de Ti nessa noite. noi siamo qui per ricevere da Te questa sera. E eu quero que Tu venha usar as nossas vidas Io voglio che Tu venga a usare le nostre vite como canal de bênção come un canale di benedizione para que essas pessoas sejam edificadas. affinché queste persone saranno edificate. Essa palavra, ela vem de encontro a uma necessidade. Questa parola viene all'incontro a una necessità. E eu te peço que cada coração Io ti chiedo che ogni cuore esteja aberto para receber essa sia palavra. aperto per ricevere questa parola. Em nome de Jesus. Em nome di Gesù. Amém. Amen. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Potete Senhor applaudire il Jesus. Signore Gesù. Esse texto que nós acabamos de ler, Questo testo che appena abbiamo letto, nós percebemos que existe alguns personagens aqui. riusciamo a vedere che esistono alcuni personaggi qui. Existe a pessoa de Abraão, Esiste la persona di Abramo, existe também a pessoa de Sara nos versículos anteriores, anche la persona di Sara nei versetti prima di questi, existe também Agar esiste Agar e existe Ismael. e sta anche Ismaele.
Eu quero que você preste muita atenção em tudo aquilo que Deus vai te dizer nessa noite. Io voglio che tu presti attenzione a tutto quello che Dio ti parlerà questa sera. Eu creio que Deus vai marcar para sempre a tua vida nessa noite. Credo che Dio darà un marchio in questo giorno nella tua vita. Eu vou me utilizar de um tema para um título para essa mensagem. Io utilizzerò un titolo per questo messaggio. E o título dessa mensagem é este: E o titolo sarà questo: O que Deus prometeu quello che Dio ti ha promesso será cumprido. sarà compiuto. Quello che Dio ti ha promesso sarà compiuto. Você pode dizer isso? Potete ripetere? Quello che Dio ti ha promesso sarà compiuto. Eu quero que você diga isso bem forte. Io voglio che tu parli molto forte Estufa o questo, teu peito aí. con tutta la convinzione. Respire fundo. Riempi il tuo petto di aria e dici: Quello che Dio ti ha promesso sarà compiuto. Amém. Dê um sorriso pro teu irmão que está ao teu lado. sorridi al tuo fratello a fianco, Aponte o teu dedo para ele. prendi il tuo dito indicatore, Você vai estar profetizando para a vida tu dele. starai profetizzando nella sua vita, Você não vai estar acusando tu non ele. starai accusando lui E diga para ele um sorriso bem lindo. e dici un sorriso sulle labbra così: Aquilo que Deus prometeu quello che Dio ha promesso será cumprido em sua sarà vida. compiuto nella tua vita. Amém? Amen? Aleluia. Olha para o teu irmão agora e diga assim: Guarda tuo fratello e dica così: eu recebo isso. io ricevo questo, E eu creio nisso. io credo in questo. Amém. Amen? Essa história é contada aqui. Questa storia raccontata qui, Como eu falei para você, ela me chama muita atenção. come vi ho detto, mi chiama molto l'attenzione Para nós entendermos tudo o que Deus quer falar nessa noite. per capire tutto quello che Dio vuole parlare questa É sera. importante nós falarmos um pouquinho do que antecedeu a esse È momento. importante parlare di quello che è antecedente a questo. Deus deu uma palavra para Abraão. Dio ha dato una parola a Abramo. Deus disse que queria ser pai de uma grande nação. Dio dice che lui doveva essere un padre di una grande nazione. Essa palavra estava envolvida Sara. Questa parola c'era Sara. A Bíblia diz que ela ia ter um filho. La Bibbia dice che lei doveva partorire un figlio. Para nós resumir essa história, Per fare un riassunto di tutto questo, você conhece. che tu già conosci, E aqueles que não conhecem, eu vou estar resumindo e aqui. quelli che non conoscono questa parola farò un riassunto qui. Sara não conseguiu acreditar. Sara non è riuscita a credere a questa Ela parola. até cria que Abraão poderia ter filho, Lei credeva anche che lei credeva che Abramo poteva avere un figlio, mas ela se sentia impotente para ter filho. ma lei si sentiva impotente per avere un figlio. Ela via que Abraão era velho, Lei vedeva che Abramo era vecchio, mas ela acreditava que ele poderia ter um filho. ma credeva che lui poteva avere un figlio. Mas ela olhava para ela, Ma lei guardava sé, ela era velha, lei era ela un'anziana, era estéril, era sterile, e ela na sua e mente, nella sua mente ela achava que não podia ter lei filho. pensava che non poteva avere un figlio. E assim também é muitas vezes na nossa vida. E così molte volte nella nostra vita. Nós cremos que a outra pessoa pode ser abençoada. Noi crediamo che un'altra persona può essere benedetta. Nós falamos até do amor de Deus e da fé que há em Deus para outras pessoas. Noi parliamo dell'amore di Dio e della fede di Dio a altre persone. Mas quando a situação começa a envolver a nossa vida, Ma quando la situazione prende la nostra vita, muitas vezes nós temos uma tendência de não crer que Deus pode fazer em nós. molte volte abbiamo la tendenza di non credere in quello che Dio può fare in noi. Nós vimos Deus levantando muitos homens de Deus. Abbiamo visto Dio innalzando tanti uomini di E Dio muitas vezes nós pensamos assim, eu acho que para mim isso não vai e acontecer. molte volte pensiamo questo con me non accadrà mai. Nós cremos que pode acontecer com todo mundo. Noi pensiamo che può accadere con tutti. Eu posso entender que Marta, quando ela recebe Jesus na ressurreição de Lázaro, Eu posso compreendere che Marta, quando ha ricevuto Gesù nella risurrezione di ela já Lazzaro, tinha visto muitos milagres. lei aveva visto già molto Ela era miracoli. uma discípula. Lei era una discipola Ela di já tinha visto Gesù. ressurreição. Lei aveva già visto la risurrezione. Mas quando a coisa adentrou da casa Ma dela, quando la cosa è entrata nella sua casa, ela teve dificuldade de acreditar. lei ha avuto difficoltà di E credere. muitas vezes nós somos assim. E molte volte noi siamo proprio così. Mas Deus está aqui nessa para nos dizer Ma Dio sta qui questa sera per dire que aquilo que Ele prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. che quello che Lui ha promesso nella nostra vita, Lui compirà. Então Sara acaba querendo dar um jeitinho. Sara cerca di fare in modo, Ela vê a sua empregada lei vede la sua impiegata e ela pensa assim, essa é a forma que vai ter uma descendência.
lei pensa, di questa forma posso avere una discendenza. Ela fez Abraão coabitar com Agar, Lei ha fatto Abramo coabitare con Agar e ali nasceu Ismael. e è nato di questa unione Ismaele. Mas aquilo que Deus prometeu, Ma quello che Dio ha promesso, ele quer cumprir. lui vuole compiere. E ele cumpriu através de E Sara. lui ha compiuto tramite Sara. Ela achava que não teria condição de ter filho. Lei pensava che non aveva nessuna condizione di avere un Mas bambino, Deus olhou para ela e disse: não, tu vais ter um filho. ma Dio ha guardato lei e detto, tu avrai un bambino. E se você entender nessa noite, E se tu riesci a capire questa sera, aquilo que Deus tem para ti, Ele quer fazer na tua vida. quello che Dio ha per te, Dio vuole fare nella tua vita. Mas muitas vezes o nosso coração é incrédulo. Ma molta volta abbiamo un cuore incredulo. As circunstâncias nos levam muitas vezes a não acreditar nisso. La circostanza in cui viviamo ci porta a non credere a nulla. Mas aquilo que Deus prometeu para você, Ele quer cumprir na sua vida. Ma quello che Dio ti ha promesso, Dio vuole compiere nella tua vita. Aí você pode dizer: não, Ele vai cumprir no meu filho. Molte volte tu pensi, compirà nel mio figlio, Não, Ele quer cumprir na tua ma lui vida. vuole fare nella tua vita. Ele quer cumprir na tua vida. Vuole compiere nella tua vita. Porque tudo aquilo que Deus promete, Perché tutto quello che Dio promette, Ele tem prazer em cumprir. Dio ha piacere in compiere. Eu coloquei como tema Ho messo come un tema, aquilo que Deus prometeu quello che Dio ha promesso será cumprido. sarà Está compiuto. no futuro. Sta nel futuro. Porque eu entendo que é necessária a nossa parte. Perché io comprendo che è necessaria la nostra parte. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. La Bibbia dice che chi crede sarà battezzato, sarà salvato. Depende da nossa continuidade em Deus. Dipende dalla nostra continuità in Então Dio. nessa noite eu quero que você levante a sua cabeça. Questa sera voglio che tu innalzi la tua testa. Não é que você está com a sua cabeça baixa, Non è che tu stai giù, mas eu quero que você olhe para o alto. ma io voglio che tu guardi in Porque alto. Deus quer que você olhe para o alto. Dio vuole che tu guardi in alto. Há promessas preparadas na tua vida. La promessa preparata per la tua Há vita. uma expectativa no céu de te Ha abençoar. un'aspettativa nel cielo di benedirti. Ele abençoou Abraão. Lui ha benedetto Abramo, Ele abençoou ha Sara. benedetto E Sara Ele quer abençoar a tua e vuole vida. benedire la tua vita. Você crê nisso? Tu credi in questo? Amém. Come abbiamo letto. O fato de Sara agir daquela maneira errônea, O fatto che Sara ha sbagliato in agire così isso trouxe algumas complicações. è portato a alcune complicazioni. Diz a palavra de Deus nos versículos anteriores. Dice la parola di Dio nel versetto prima, Ismael era maior. Ismaele già era grande E o que dá de entender é que ele esnobou um pouco de Isaac. e quello che noi possiamo comprendere è che lui è stato un po' arrogante con Isacco E isso fez Sara tomar uma decisão. e questo ha fatto Sara prendere una decisione. A decisão de Sara foi: La decisione di Sara è stata così: eu não quero mais essa mulher na minha non casa. voglio più questa donna nella casa mia, Eu não quero mais Ismael na minha non casa. voglio più Ismaele nella mia Ela casa. vai até Abraão. Lei vai vicino a Abramo E ela diz isso para Abraão. e dice questo a Abramo. A Bíblia fala que Deus consulta Abraão. A Bíblia- Que Abraão consulta La Bibbia Deus. dice che Abramo va e parla con Dio E Deus orienta Abraão a fazer aquilo que Sara está dizendo. e Dio orienta Abramo di fare quello che Sara ha chiesto. E aí começa a história que nós vamos pregar nessa noite. E lì incomincia tutta la storia che predicheremo questa sera. Sara está vivendo Agar está vivendo na casa de Abraão. Agar vive nella casa di Abramo, Ela tem um planejamento, ha un piano, ela tem um futuro ha un futuro e de repente e all'improvviso tudo aquilo que ela almejava, tutto quello che lei desiderava, tudo aquilo que ela imaginava, tutto quello che lei immaginava, parece que se rompe da sua frente. sembra che si spezza davanti a lei. Diz a Bíblia que ela entra naquele deserto. Dice a Bibbia che lei entra in quel E deserto nós sabemos que é muito ruim um deserto. e noi sappiamo che è molto brutto un O deserto. deserto não é um lugar bom. O deserto non è un posto É um buono, lugar que nós aprendemos muitas vezes, è un posto dove impariamo molte volte, mas deserto não é algo benéfico. ma non è qualcosa di benefico. E ela entra naquele deserto. E lei entra in quel deserto, Ela entra juntamente com o filho. entra insieme a suo figlio E diz a Bíblia que chega num certo momento e dice la Bibbia che a un certo punto que ela começa a andar errante no deserto. lei incomincia a andare sbagliando nel deserto. O deserto já é ruim. Deserto já é uma coisa Como bruta. eu falei, não é um lugar apropriado para Come ho você detto, non è estar. un posto proprio per starci. Agora, andar errante no deserto, pior ainda. Ma andare, Errante, perdido. ma andare perso nel deserto è qualcosa più brutta ancora. E ela estava perdida
no meio do Lei deserto. era persa in mezzo pelo deserto. Ela não sabia que caminho seguir. Non sapeva che cammino andare, Eu posso che via imaginar. andare. Eu posso imaginar, Eu posso immaginare. ela era uma serva egípcia Lei era una serva dell'Egitto e certamente ela tinha um objetivo. e sicuramente lei aveva un obiettivo. Eu vou para o Egito. Ritorna all'Egitto, Ela criou um plano, lei ha creato un piano. mas diz a Bíblia que ela começou a andar errante. Dice la Bibbia che lei cominciò a perdere la via. Nós sabemos que no deserto, na época, Sappiamo che il deserto in quello periodo havia aqueles caminhos dos mercadores. c'era la via della gente che andava a vendere le cose. Eu não sei o que exatamente aconteceu. Non so esattamente quello che era Se foi successo, uma tempestade no se è deserto, stata una tempesta di sabbia nel mas o deserto, fato foi ma la cosa è que essa mulher começou a andar perdida no meio do che deserto. questa donna era persa in mezzo al deserto. Agora, a Bíblia diz La Bibbia dice que Abraão, quando se despediu de Agar, che Abramo, quando è salutato a Agar, ele deu pão e água ha para dato Agar. pane e acqua. Entenda uma coisa. Comprendo una cosa. Muitas vezes a nossa situação se assemelha à de Agar. Molte volte la nostra situazione si assomiglia ad Agar. Muitas vezes nós passamos por situações parecidas. Molte volte passiamo per situazioni che si assomigliano ad Agar. Há um projeto, Abbiamo un progetto, nós temos muitos planos abbiamo tanti e de piani repente, quando menos percebemos, e all'improvviso aquele chão sai da nossa frente. il pavimento esce davanti a noi. Nós ficamos sem orientação. Rimaniamo senza nessuna orientazione, Mas nós precisamos entender uma ma coisa. hai bisogno di comprendere una Que cosa. por mais que nós estejamos no deserto, Anche se siamo in mezzo a un deserto, nós sempre teremos pão e água junto conosco. abbiamo sempre pane e acqua insieme a noi. O pão simboliza a palavra de Il Deus pane simbolizza la parola di Dio e essa água tem um simbolismo do poder do Espírito e Santo. l'acqua simbolizza il potere dello Spirito Santo. Esse pão e essa água também simbolizam a presença de Cristo. Il pane e acqua simbolizza anche la presenza di Cristo. Jesus falou que aquele que vem a mim comerá desse pão Gesù ha detto che chi viene a lui mangerebbe di quello pane e tomará dessa água. e berrà di quell'acqua. Se você tem fome, vai a Cristo. Se tu hai fame, va a Se Cristo. você tem sede, vai a Se Cristo. tu hai sete, va a Cristo. Então entenda algo nessa noite. Comprenda qualcosa questa sera. Muitas vezes nós passamos por desertos na nossa vida. Molte volte passiamo dei deserti nella nostra vita. Muitas vezes passamos por desertos no nosso ministério. Molte volte passiamo nel deserto del nostro ministero. Mas você precisa entender Ma tu hai bisogno di que comprendere o pão e a água sempre estão presentes. che il pane e l'acqua sarà sempre presente. Você pode se sentir perdido. Anche se tu puoi sentirti perso, Você pode se sentir sem direção. puoi sentire senza nessuna direzione, Mas o pão e a água vão estar presentes. ma il pane e l'acqua saranno sempre O presenti. pão e a água sempre vão estar Il presentes. pane e l'acqua saranno sempre presenti. A Bíblia diz La Bibbia dice, que o fato dela andar vários dias no deserto, come lei andava vari giorni già nel deserto, ela ficou por muitos dias andando naquele è deserto. rimasta molti giorni a camminare in quello deserto E depois de andar muito tempo no e deserto, dopo camminare tanto nel deserto, diz a Bíblia que a água dice la parola di Dio che que l'acqua, havia naquele odre, che a quell'acqua che lei aveva di quello odre, ele acabou. era finita. Aquela água aparentemente havia acabado. Apparentemente quell'acqua era finita. Existe essa situação também. Molte volte esiste anche questa situazione. O deserto leva-nos a essa situação. Il deserto ci porta a questa situazione. A sensação que nós temos é que a água acabou, La sensazione che abbiamo è che l'acqua è finita, mas é só algo de aparência. ma è solo qualcosa Quando apparentemente. passamos por deserto, Quando noi attraversiamo il deserto, a sensação que nós temos la sensazione che abbiamo que nós perdemos a presença do Espírito Santo. che noi perdiamo, che noi abbiamo perso la presenza dello Spirito Jesus Santo. ele ficou 40 dias no deserto Gesù è stato 40 giorni nel deserto e depois daquele tempo ele ficou com fome, e dopo quello periodo lui è rimasto con fame, mas ele estava cheio da presença de ma lui Deus. era pieno della presenza di Por Dio. mais que você esteja no deserto, Anche se tu vivi un deserto, isso não quer dizer que você não está cheio da presença de questo Deus. non vuol dire che tu non sei pieno della presenza di Dio. O diabo ele é expert, Il diavolo è esperto, ele tem essa característica. lui ha questa caratteristica. Ele te leva a entender Lui ti porta a comprendere que o fato de você estar passando por um deserto, il fatto que tu stai passando o deserto é porque você está sem a presença de è perché tu Deus. stai senza la presenza di Dio. Mas isso não é Ma verdade. questo non è vero. Eu quero que você entenda nessa noite Io voglio che tu entri in questa sera que existem desertos na vida do homem
voglio che tu capisca questa sera che esiste un deserto nella vita dell'uomo, que são desertos da morte. che sono deserto di morte. Mas o deserto que nós que temos uma experiência com Deus passamos, Ma il deserto in cui noi abbiamo un'esperienza di Dio, in molte volte noi ele não passiamo, é o deserto da morte, non è un deserto di morte, ele é o deserto da vida. è un deserto di vita. Ele vai produzir vida em nossas vidas. Produrrà vita nelle nostre vite. Você vai entender isso nessa Tu noite. capirai questo in questa sera. Essa mulher então entende. Questa donna allora comprende, A água acaba l'acqua finisce e ela acha que tudo está acabado. e lei pensa che tutto è finito. Presta atenção nisso. Presta attenzione in questo. Ela tinha um filho, Lei aveva un bambino, Ismael. Ismaele. Ismael também é fruto de uma promessa. Ismaele è anche un frutto di una promessa. Porque quando ela engravida Perché quando lei rimane incinta e Sara sente que ela está muito se achando, e Sara pensa che è a proprietaria di tutto, elas entram em discussão loro incominciano a discutere e Agar sai de casa. e Agar esce di casa. Ela vai para um deserto também. Va anche nel deserto. E diz a palavra de Deus E dice la parola di Dio que um anjo aparece para ela che un anjo viene davanti a lei e diz para Agar: e dice a Agar: Agar, Deus ouviu o teu clamor. Agar, Dio ha ascoltato le tue grida. Tu és Ismael. Tu sei Ismaele. O teu filho será O Ismael. tuo figlio sarà Ismaele. É aquele que Deus ouviu o grito. È quello che Dio ha ascoltato il grido. E Deus fala para Agar: E Dio parla a Agar. ele será um pai de uma grande nação. Lui sarà un padre di una grande nazione. Agora Anche. Agar está no deserto. Allora Agar sta in questo Ela deserto, está em outro deserto. sta in altro deserto E agora ela acha que tudo está destruído. e lei pensa che tutto è distrutto, A água tinha acabado. l'acqua era finita. Eu posso imaginar Io posso immaginare aquele filho pedindo água para a mamãe. quel figlio che chiede l'acqua alla mamma E ele pedindo a mamãe: e lui chiede alla mamma: mamãe, me dá água. mamma, mi importa un po' A d'acqua? nossa vida muitas vezes é assim. Molte volte la nostra vita è così. As pessoas vêm até nós Le persone vengono vicino a noi e elas dizem: eu quero água. e ci dicono: io voglio E l'acqua. você olha para você E tu guardi te e diz: eu acho que eu não tenho água. e tu dici: penso che non ho l'acqua Na tua família, nella tua famiglia. quantas vezes você orou pelo teu filho? Quante volte hai pregato per il tuo Ou figlio pediu pelo teu filho? o hai chiesto per il tuo E figlio de repente você se sente sem força. e all'improvviso ti senti senza una E você forza acha: eu não tenho mais água. e tu pensi: non ho più l'acqua, Eu não tenho mais força. non ho più la forza, Eu não tenho mais força para desenvolver o meu ministério. non ho più forza per andare nel mio ministero. As pessoas vêm até Le mim. persone vengono vicino a Elas me, pedem. loro mi chiedono, Mas eu estou vazio. ma io sono vuoto. E Agar começa a passar por isso. E Agar incomincia a passare questo. O seu filho, Il suo figlio ele diz: mamãe, eu quero água. dice: mamma, voglio Eu l'acqua, quero tomar io água. voglio bere l'acqua. E agora Agar acha que não tem mais água. E allora Agar pensa che è finita l'acqua E ela toma uma decisão. e lei prende una decisione. Diz a Bíblia Dice la Bibbia que ela enxerga. che lei vede, Presta atenção nisso. presta attenzione in Ela questo, enxerga lei vede uma solução temporária. una soluzione temporanea. Ela enxerga uma solução temporária no meio daquele deserto. Lei vede una soluzione temporanea nel deserto. Ela vê uma árvore, Lei vede un albero, era uma árvore tipo de 1 metro de altura, era un albero più o meno di 1 metro di altezza, e ela pensa o seguinte: e pensa così: eu vou colocar o meu filho metto mio figlio debaixo dessa árvore. sotto quell'albero, Isso aqui tem uma sombra. lì c'è un po' di ombra, Eu vou colocar ele aqui debaixo, metto lì giù, porque isso vai amenizar o sofrimento. perché questo solleverà la sua sofferenza. Então ela tem uma solução temporária. Lei ha una soluzione temporanea. Presta atenção nisso. Presta attenzione in questo. O deserto Il deserto nos condiciona ci condiziona a nós só acharmos soluções temporárias. a trovare solo soluzioni Mas temporanee. olha aqui para mim. Ma guardi a me, Deus não quer te dar uma solução temporária. Dio non vuole darti una soluzione Deus momentanea, não temporanea. preparou uma solução temporária. Dio non ha preparato una soluzione Deus quer para você temporanea. uma solução Dio ha definitiva. preparato per te una soluzione Deus tem para você definitiva. uma solução Dio definitiva. ha per te una soluzione Deus não definitiva. quer te dar apenas um analgésico. Dio non vuole dare solamente un Ele analgesico, quer curar completamente a sua vuole vida. guarirti per completo la tua Ele vita. tem para você uma solução definitiva. Perché Lui ha per te una soluzione Mas eu definitiva. preciso te dizer isso.
isso. Ma ho bisogno di dirti A questo. tendência do deserto La tendenza nel deserto é nos condicionar è ci condizionare, a você só condizionarci achar a solução a temporária. trovare una soluzione solo temporanea. É só achar uma sombrinha. È solo trovare una ombra, Mas Deus não quer te dar uma sombrinha. ma Dio non vuole darti solo una ombra, Ele quer dar a ti muita água. vuole darti molta Eu acqua. quero falar profeticamente nessa noite. Io voglio parlare profeticamente questa Há sera. muita água preparada para a tua Há vida. molta acqua preparata per la tua Deus não vita. quer te dar aqui apenas uma árvore de 1 metro de altura. Dio non vuole dare solamente un albero di 1 metro di Para que altezza, você descanse um affinché tu ti pouco riposi un po' e amenize a sua dor. e sollevi un po' il tuo O que dolore. Deus tem para Quello che você. Dio ha per te, Xarabadricantarabachai, o que Deus tem para che Dio você ha per te, não é uma solução non è una temporária, soluzione não é temporanea, uma solução è limitada, una soluzione é uma limitata, solução è completa. una É soluzione isso que Deus tem completa. para a tua È vida. questo che Dio ha per É la tua isso que Deus tem para a vita. tua È casa. questo che Lui ha per la tua É isso que Deus casa. tem para o teu È ministério. questo che Lui ha per il tuo É isso que ministero. Deus tem para a tua È quello família. che Lui ha per la tua É famiglia. isso que Deus tem para os teus È quello negócios. che ha per i tuoi É negozi. isso que Deus tem para È quello você. che Lui ha per te. Mas muitas vezes Ma molte volte nós somos noi levados siamo portati a achar uma solução a temporária. trovare una soluzione temporanea. E eu quero que você consiga comigo entrar na história. Io voglio che potete entrare insieme a me in questa storia. Ela está com Ismael. Lei sta lì con Ismaele. Ismael é o seu futuro. Ismaele è il suo futuro. Ela não tem mais Abraão. Non c'è più Abramo, Ela não tem mais nada. non c'è più nulla. Ela tem uma promessa. Lei c'è solo una promessa. Ela tem um filho. Lei ha un figlio. O filho Il é figlio o projeto. è il suo progetto, É o sonho. è il suo É sogno, o futuro dessa è il mulher. futuro di questa donna. E agora ela vê Adesso lei vede esse fruto, che questo frutto esse projeto, di questo progetto, esse sonho di questo sogno se desfalecendo. sta morendo, Ele está desfalecendo. sta svenendo. E ela concebe no seu coração. E lei concepisce nel suo cuore. Presta atenção nisso. Presta attenzione in Ela questo. concebe no seu Lei coração concepisce nel suo cuore que não há mais esperança. che non c'è più speranza. Ela concebe dentro de si Lei concebe dentro di sé que aquele sonho, che quello que sogno, aquele che projeto, quello progetto, que aquele che desejo, quello que desiderio, aquele plano, che quello piano, que o seu futuro che tutto il suo futuro está pronto a morrer. sta pronto a morire. Então ela acha uma solução temporária. E lei trova questa soluzione Ela temporanea. enxerga aquela árvore de 1 metro de altura. Lei vede quell'albero di 1 metro di E ela altezza, pega o bambino, lei prende quello bambino, ela pega aquele menino prende quello bambino e ela coloca debaixo daquela árvore. e mette sotto quell'albero. Diz a Bíblia Dice la Bibbia que ela sai como se fosse um tiro de ar. Ela se distancia como se fosse um tiro de ar. lei esce come se fosse un tiro di un arco, É mais ou menos em torno de 100 a 150 più metros. o meno 100-150 metri, E diz a palavra de e Deus dice la parola di Dio que ela se assenta. che lei si siede. Ela se assenta Lei si siede e diz a Bíblia e dice la que Bibbia ela começa a chorar. che lei incomincia a piangere, Ela começa a chorar. piange, Ela começa a chorar. piange, Ela começa a chorar. piange. Ela começa a chorar. Lei inizia a piangere. Ela está sentada Lei sta seduta e esse assentar não é um assentar igual ao seu. e questo sedersi non è un sedere come ti stai seduto tu. Ela está sentada porque ela está derrotada. Lei sta seduta perché è proprio fracassata, Ela acha que não tem mais esperança. pensa che non ha più speranza, Ela coloca a mão na cabeça mette la mano nella testa e ela chora. e lei piange, Ela chora. piange. No mesmo instante, Nello stesso istante, aquele menino está lá debaixo. il bambino era lì sotto l'albero, Ele está debaixo dessa árvore. sta sotto quell'albero. Eu posso imaginar que ele está fraco. E posso immaginare che lui è debole, Ele está fraco lui è debole, e ele começa. e lui incomincia A pedir água para sua mãe. a chiedere acqua alla mamma. Ele pede água para a mãe. Lui chiede acqua alla mamma, A sua voz já está fraca. la sua voce è già debole, E ele começa a dizer: e lui incomincia a dire: Mamãe. mamma, dammi l'acqua. Mas sua mãe não consegue ouvir mais. Ma la sua mamma non riesce a ascoltare più. Ela está distante. Lei è lontana, Ela está longe. è lontana, Ela está distante.
è molto lontano. Muitas vezes é assim na nossa vida. Molte volte è così nella nostra vita. Nós achamos que está muito distante. Noi pensiamo che siamo molto distanti. Nós achamos que a nossa promessa está muito distante. Noi pensiamo che la nostra promessa sta molto lontana. Nós achamos que aquilo que Deus tem para nós está muito distante. Noi pensiamo che tutto quello che Dio ha promesso per noi sta molto lontano. Aí acontece algo. E succede qualcosa. Diz a Bíblia. Dice la Bibbia, Você pode olhar a sua palavra aí. tu puoi guardare na tua parola, Diz a Bíblia dice la Bibbia, que um anjo, che un angelo, ele brada do céu. lui grida dal cielo, Ele dá um grande grito. lui dà una grande grida, É como um relâmpago. è come un fulmine, É como um trovão. è come un tuono, E ele brada do céu. e lui urla nel cielo, E ele diz: Que tens, Agar? e lui dice, che cosa hai Agar? Que tens, mulher? Che cosa hai donna? Não temas. Non abbia paura, Não tenha medo. non abbia paura. Deus ouviu a voz do rapaz. Io ho ascoltato la voce di questo ragazzo. Presta atenção nisso. Presta attenzione in questo. A Bíblia diz La Bibbia dice que Deus não ouviu o choro de Agar. che Dio non ha ascoltato il pianto di Agar. Deus não ouviu o choro de Agar. Dio non ha ascoltato il pianto di O anjo Agar. disse, L'angelo ha detto, l'angelo ha detto, Deus ouviu Dio ha a ascoltato voz do la rapaz voce del ragazzo, desde o lugar aonde ele está. dove lui stava. Presta atenção numa coisa. Presta attenzione a una O que cosa, acontece com esse menino? che cosa accade con questo bambino? Ele começa a pedir ajuda da mãe. Lui comincia a chiedere aiuto alla mamma, Ele começa a pedir ajuda da mãe. comincia a chiedere aiuto alla Mas mamma, a sua mãe não consegue ouvir. ma la sua mamma non riesce a ascoltare. E eu posso compreender. Io posso comprendere, Eu creio nisso. io credo in questo. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. E sono certo che è stato questo che è successo. Ismael, naquele momento. Ismaele in quel momento. Eu quero que você entenda que hoje você é Ismael de Deus. Io voglio che tu comprenda che oggi tu sei Ismaele di Dio. Você vai entender por quê. Tu capirai o perché. Porque naquele momento que ele está ali, Perché da quel momento che lui è lì, naquele momento que ele está naquele dal lugar, momento che lui è lì in quel posto, ele está ali sozinho. sta solo, Ele lembra daquilo que ele aprendeu com seu lui pai. ricorda di quello che lui ha imparato con suo papà, Ele lembra também do nome. lui ricorda il suo nome. Quando ele vai crescendo, Quando lui comincia a crescere, a sua mãe, ela vai dizendo: la sua mamma dice, Eu tive uma experiência com Deus no deserto. ho avuto un'esperienza con Dio nel deserto. E Deus colocou um nome para ti. E Dio ha messo un nome in te. E o nome que Deus colocou foi esse. Il nome che Dio ti ha dato è questo. Deus ouviu o teu Dio clamor. ha ascoltato il tuo grido. Por isso que eu digo que Perciò você é dico Ismael. che tu sei Ismaele. Ismael significa Deus ouviu o teu grito. Ismaele significa Dio ha ascoltato le tue grida. Deus ouviu o teu clamor. Dio ha ascoltato le tue grida. Então eu posso entender Io posso comprendere que naquele momento che in quel momento que ele não consegue mais clamar a sua che mãe. non riesce più a gridare alla sua Ele não mamma. tem mais força. Non c'è più forze. Eu posso entender Io posso comprendere que Ismael ali enfraquecido, che Ismaele lì debole ele está alguns dias sem tomar sta água. alcuni giorni senza bere A l'acqua. sua mãe acha que tudo está La sua acabado. mamma pensa che tutto è finito. A sua mãe acha que ele vai morrer. La sua mamma pensa che lui morirà. Eu posso entender Io posso comprendere que Ismael clama a Deus. che Ismaele grida a Dio. Ele diz: Senhor, eu preciso de ti. Dice, Signore, ho bisogno di Ele te. não tinha uma voz muito entoante. Lui aveva una voce così intonata, Ele não tinha força. non c'era più forza. E eu posso imaginar que ele fez o seguinte: Io posso immaginare che lui ha fatto così. Senhor, Signore, tu é aquele que ouve o clamor. tu sei quello che ascolta le grida. E tu sabes a situação que eu E estou. tu sai tutte le situazioni che vivo. A Bíblia diz La Bibbia dice que o anjo chega para Agar che l'angelo arriva vicino a Agar e ele e diz: dice, Não temas, Agar. non abbia paura, Não Agar. tenhas medo. Non abbia paura. Deus ouviu Dio ha a ascoltato voz do la rapaz voce del ragazzo. desde o lugar onde ele está. Dove lui sta? Isso me chama atenção. Questo mi chiama attenzione. Desde o lugar onde ele está. Do posto dove lui sta. Ele estava no meio do deserto. Lui stava in mezzo a quel deserto. Ele estava longe de todos e de todos. Stava lontano di tutti.
A sua mãe não acreditava mais que ele ia viver. La sua mamma non credeva più che lui poteva vivere, Mas ele clama a Deus. ma lui grida a Dio. Não importa o lugar que você esteja. Non importa dove tu stai, Não importa a situação que você non esteja. importa la situazione in cui tu vivi, Não importa se você está num buraco profundo. non importa se tu stai in un buco Se profondo, você clamar a Deus, se tu gridi a Dio, Deus ele vai te ouvir. Dio ti ascolterà. Deus ele vai te Dio ti ouvir. ascolterà. Você é Ismael do Tu Senhor. sei Ismaele del Signore. Deus ele ouve o teu Dio clamor. ascolta le tue Há grida. uma marca na tua Ha un vida. marco nella tua Há uma vita. marca na tua Ha un vida. marco nella tua E a vita. marca que é na tua vida E un marco che ha nella tua é vita essa. è questa. Deus está pronto para te Dio è ouvir. pronto per Ele ascoltarti. está pronto para te Sta escutar. pronto per ascoltarti. Você crê nisso? Tu credi in questo? Olha para o teu irmão. Guarda il tuo fratello. Olha para o teu irmão. Guarda il tuo E fratello. diga para ele assim: Dici così. Deus está pronto para te Dio ouvir. sta pronto per ascoltarti. Deus está pronto para te Dio sta ouvir. pronto per ascoltarti. E aí acontece algo. E succede qualcosa. Giovanni, vem cá, Giovanni. Giovanni, vieni qui. Tu ser Ismael. Tu sei Ismaele. Tu ser Ismael. Por um instante eu sou Agar. Per un momento sono Agar. O anjo diz: L'angelo dice. ela está derrotada. Lei sta lì Ela fracassata. acha que tudo está acabado. Pensa che tutto è finito. Ela acha que não tem mais esperança. Pensa che non c'è più speranza. Ela só enxerga uma solução temporária. Lei ha visto solo una soluzione temporanea. Ela tinha deixado o seu filho ali. Lei aveva lasciato il suo figlio lì Porque ela achava que não tinha mais esperança. perché pensava che non c'era più speranza. Ele tinha saído das suas mãos. Ele tinha saído Lui das aveva suas mãos. uscito dalle sue mani. E o anjo diz: L'angelo dice: ergue-te, alzati, se levanta. alzati. Deus quer que você se levante. Dio vuole che tu ti alzi. Deus quer que você se levante espiritualmente. Dio vuole che tu ti alzi spiritualmente. Eu estou olhando para ti. Io guardo a te. Desde o início eu estou olhando para ti. Dall'inizio io guardo te. Eu sei que o levante tem sido muito grande. So che l'attacco è molto grande. Eu sei que muitas vezes tu se sente sozinho. So che molte volte tu ti senti da E solo. tu diz assim: eu só quero fazer a obra. E tu dici: io voglio solo fare l'opera. Eu só quero falar do amor de Io Deus. voglio solo parlare dell'amore di Dio. E tu tens muitos projetos. E tu hai tanti progetti. E tu vê esses projetos, parece que estão morrendo. E tu vedi questi progetti che sembrano che stanno E morendo. nesses últimos 5 In meses, questi ultimi 5 mesi, a sensação que tu tens la sensazione che tu hai é que não há mais è água. che non c'è più acqua, Aqui não há mais água dentro de ti. che non c'è più acqua dentro di te. E tu só tem enxergado solução temporária. E tu vedi solo soluzioni temporanee. Mas Deus te diz essa noite: Ma Dio ti dice questa eu sera te trouxe nesse ti lugar ha portato in questo posto para te dizer que tu és o escolhido meu. per tu sei un scelto suo. E tu vais entender nessa E noite tu capirai questa que há sera muita água. che esiste molta O acqua. deserto que tu passaste nos últimos 5 Il meses, deserto che tu hai vissuto questi ultimi 5 mesi, ele te condicionou a tu só enxergar a solução temporária. che tu hai visto solo soluzioni temporanee. Mas Deus, essa noite, Ma Dio in questa Ele sera vai te erguer. ti alzerà, Ele vai te levantar. ti innalzerà. E tu vais começar a enxergar E novamente tu incomincerai a vedere un'altra soluções volta definitivas. soluzioni Isso definitive Deus tem na tua vida. sopra la tua Isso vita. Deus tem para cada um de vocês que estão Questo aqui. Dio ha per ognuno di Deus tem noi. isso para cada um de vocês. Dio ha per ognuno questo. Que Deus tem a solução definitiva. Dio ha la soluzione Ele não tem definitiva. solução Lui temporária. non ha soluzioni Ele temporanee. não é um Deus que vai te dar solução temporária. Dio non è un Dio che darà soluzioni Ele te dá temporanee. solução definitiva. Lui ha soluzioni O definitive. deserto te leva a enxergar a solução temporária. Molte volte il deserto ti porta a trovare soluzioni temporanee. O diabo faz de tudo para que tu só enxergue solução O temporária. diavolo fa di tutto affinché tu possa vedere solo soluzioni Mas temporanee. o que Deus tem para você, Ma quello che Dio è per o que Deus te, tem para mim, quello che Dio è per me, são soluções definitivas. sono soluzioni E definitive. o anjo diz: E l'angelo dice: Agar, Agar, se ergue, alzati, pegue o menino pela mão. prendi un bambino per la mano. Ele tinha saído das suas mãos. Quello bambino era uscito dalle sue mani. Era um projeto, era um sonho. Era il suo progetto, era il suo sogno. Pegue ele pela mão. Prendi lui per la Porque eu tenho mano, uma promessa da vida dele. perché è una promessa per la sua vita. Sabe qual era o problema de Agar? Sa qual è il problema di Agar?
é muitas vezes o mesmo problema nosso. Molte volte è lo stesso problema nostro. O nome de Agar O nome di Agar significa estrangeira. significa straniera. Presta atenção nisso. Presta attenzione in questo. Agar era estrangeira Agar era straniera e ela se sentia estrangeira. e lei si sentiva straniera. Agar tinha coabitado com Abraão. Agar aveva coabitato Ela tinha uma aliança com coabitato Abraão. con Abramo, aveva fatto un'alleanza con Abramo. Ela esteve na casa de Abraão, Stava nella casa di Abramo, mas ela se sentia estrangeira. ma lei si sentiva sempre straniera. Esse é o nosso problema muitas vezes. Molte volte questo è il nostro problema. Nós pertencemos à casa de Deus, Noi facciamo parte della casa di Dio, nós pertencemos à família de Deus, facciamo parte della famiglia di Dio, nós pertencemos ao reino de Deus, non facciamo parte del regno di Dio, mas muitas vezes nós nos sentimos estrangeiros. ma molte volte ci sentiamo stranieri. Sabe o que significa estrangeiro? Sa cosa significa straniero? É não se sentir parte da promessa, È non sentir parte della promessa, é não se sentir digno de receber de Deus. è non sentir degno di ricevere da Dio. Guarda-me aqui. Guarda a me, Você é digno de receber. tu sei degno di Você é ricevere, digno de receber. tu sei degno di Você é ricevere, digno de tu sei receber. degno di Porque ricevere, você é um escolhido de perché Deus. tu sei un scelto di Dio. A Bíblia diz La Bibbia dice que Agar, che Agar ela pega Ismael pela mão. prende Ismaele per mano, Ela levanta Ismael. alza Ismaele E quando ela se levanta, e quando lei si alza, diz a Bíblia que os seus olhos se abrem. dice la parola di Dio che i suoi occhi si Mas aprono. como isso? Mas Come questo? Ela estava enxergando, Lei si vedeva? mas o deserto levou ela a enxergar somente soluções temporárias. Però il deserto ha portato lei a vedere solo soluzioni temporanee. Ela não conseguia mais enxergar soluções definitivas. Non riusciva più a vedere soluzioni definitive. Eu disse para você que aquele deserto não era o deserto da morte, E ho detto a te che quel deserto è un deserto di morte, era o deserto da vida. ma non era un deserto della vita. E diz a Bíblia que ela abre os olhos E dice la parola di Dio che lei apre gli occhi e ela enxerga e lei vede poço de água. un pozzo d'acqua. Havia poço de água. C'era un pozzo d'acqua lì. Eu não sei se você está entendendo. Non so se stai comprendendo questo. Ela acha que tudo está acabado. Lei pensa che tutto è finito, Ela acha que Ismael vai morrer pensa che Ismaele morirà porque não tem mais água. perché non c'è più l'acqua. Ela enxerga uma solução temporária. Ma lei vede una soluzione solo temporanea. Ela não enxerga uma solução Ma definitiva. lei non riesce a vedere la soluzione definitiva. O poço de água estava ali. Il pozzo di acqua era lì, Aquele deserto quello deserto era conhecido como deserto de Berseba. era conosciuto come deserto di Betseba. Sabe por que era deserto de Berseba? Sai perché? Pergunta a mim por quê. Chiedete perché? Nos versículos depois desses, Nei versetti dopo di questo, un po' più avanti, diz o seguinte: dice così, que naquela mesma época, che nello stesso periodo Abraão Abramo ele fez uma aliança com Abimeleque. ha fatto un'alleanza con Abimelech. Abimeleque foi até ele Abimelech è andato vicino a lui e ele pediu: e lui ha chiesto, eu não quero que tu minta mais para mim. non voglio che tu dici più bugie a me. E Abraão chegou para ele e disse: E Abramo arrivò vicino a lui e ha detto, eu faço uma aliança contigo, io faccio un'alleanza con te, mas eu cavei muitos poços aqui ma io ho scavato molti pozzi qui e os teus empregados e i tuoi dipendenti eles querem tomar esses poços. loro vogliono rubare questi E pozzi. eu faço até esse juramento contigo. Io faccio questo giuramento con Eu te, faço essa aliança faccio contigo. questa alleanza con te, Mas esses poços, eles são meus. ma questi pozzi sono i miei. E diz a Bíblia E dice la Bibbia, que Abraão trouxe uma cordeira. cos'era? Uma cordeira, uma ovelha. Ah, Abramo ha portato un agnello E Abimeleque ficou espantado. e Abimelech è rimasto spaventato. Ele perguntou: o que significa essa cordeira? E ha detto, che significa questo agnello? Isso aqui é o testemunho Questo è un testemunho que esses poços são meus. che questi pozzi sono i E miei. ali eles fizeram uma aliança. E lì hanno fatto un'alleanza E ali eles fizeram o juramento do poço. e hanno fatto un giuramento per quei O pozzi. juramento dos poços. Il giuramento di questi pozzi. Então perceba significa juramento de poços. Vedi questo. Perceba significa juramento de poços. Betseba significa giuramento di pozzi. Aquele deserto é o deserto de Berseba. Quello deserto è il deserto di Betseba. Era o deserto onde tinha feito um juramento de poços. Era un deserto dove hanno fatto un giuramento di pozzi. Então isso quer dizer que aquele deserto tinha muitos poços. Vuol dire che quel deserto era pieno di pozzi. Abraão apresentou uma cordeira.
Abraão é apresentado um agnello. Agora a Bíblia nos diz A Bíblia te diz que Jesus se apresentou como um cordeiro. que Jesus te é apresentado como um agnello. Aleluia. E ele fez uma aliança, Aleluia, fatto uma un'alleanza, nova aliança conosco. una nuova alleanza con noi. E nessa aliança não tem apenas poços abertos, In questa alleanza non esistono solo pozzi mas aperti, existe uma fonte que ma jorra, esiste una fontana che butta l'acqua que vai jorrar até a vida eterna. per l'eternità. Por isso eu digo para você, Perciò vi dico, esse deserto que você está passando, questo deserto in cui tu sta não passando é deserto da morte, non è deserto di é morte, deserto da vida. è deserto di vita. Nesse deserto há muita água. In questo deserto c'è molta acqua. Nesse deserto há muito poder de In Deus. questo deserto ha molto potere di Dio. Deus essa noite Ele quer te levantar. Dio questa sera ti vuole alzare, Ele quer te ti levantar. vuole alzare, Ele quer te ti levantar. vuole alzare. Ele quer que tu tome uma atitude. Vuole che tu prenda Ele quer que un'attitudine, tu pegue o teu Ismael, vuole che tu prendi il tuo que são os Ismaele, teus che projetos, sono i tuoi progetti, que é a visão missionária, la visione que missionaria, é aquilo que Deus plantou a respeito da tua família. quello che Dio ha piantato nella tua famiglia. É aquele filho que não está na presença de Deus. È quello figlio che non sta nella presenza di E Dio você tem orado. e tu E prega você se sente sem água. e tu ti senti senza Mas nessa acqua, noite Deus está dizendo: ma questa sera Dio ti dice pegue ele na mão novamente. prendi la mano un'altra volta, Porque tu vais enxergar muita perché água. tu vedrai molta acqua, Você vai enxergar muita tu água. vedrai molta E acqua você viverá um milagre na sua e tu vida. vivrai un miracolo nella tua vita. Deus fez um milagre na vida de Agar. Dio ha fatto un miracolo nella vita di Agar, Porque Ismael entendeu. perché Ismaele ha Porque compreso, Ismael entendeu. perché Ismaele ha Que compreso Deus ouve clamor. che Dio ascolta le grida. Você, Ismael. Tu sei Você Ismaele, ser o escolhido. tu sei un E Deus scelto quer que tu abra a sua boca. e Dio vuole che tu apra la tua Clama bocca, a mim. gridi a me, E eu vou te responder. io risponderò E eu vou te anunciar coisas e grandes. annuncerò cose O que grandi. ele tem para você é coisas grandes. Quello che Lui ha per te sono cose Coisas grandi ocultas. e cose occulte Que ainda você não che sabe. tu ancora non lo sai. A Bíblia diz. La Bibbia dice, Por isso que tu estás aqui ainda. Isso. A Bíblia diz que dice depois que ela pegou na mão de Ismael, che dopo che lui ha preso la mano di Ismaele, diz a Bíblia dice la Bibbia, que Ismael cresceu. che Ismaele era cresciuto. Ele cresceu. Lui era cresciuto. Ela achava que ia morrer. Lui pensava che lui doveva Ele morire, cresceu. ma lui è cresciuto. Você está entendendo? Tu stai comprendendo questo? Lui è cresciuto. Vai crescer. Crescerá. Vai crescer. Crescerà. A Bíblia diz La Bibbia dice que aquele deserto foi tão bom, que aquele deserto se tornou che tão quel bom, deserto è diventato buono, que Ismael che Ismaele se tornou flecheiro è diventato archiero, no meio daquele deserto. arciero in mezzo al deserto, in mezzo O al que eu deserto. entendo com isso? Quello che io comprendo con questo, Ismael, Ismaele, através da sua mobilidade física, tramite la sua mobilità fisica, ele não conseguia alcançar o animal. non riusciva a prendere Ele l'animale, não conseguia caçar o non animal. riusciva a cacciare O l'animale, animal era muito rápido. l'animale era molto veloce. Deus abençoou ele Dio ha addestrato lui para ele ser flecheiro. per essere arciero, Através da sua habilidade de correr, tramite la sua abilità di correre, ele não conseguia alcançar o seu non objetivo. riusciva a prendere il suo obiettivo, Mas Deus faz dele um flecheiro. ma Dio facendo lui arciero, Agora, adesso, através da flecha, tramite la freccia, ele consegue atingir lui riesce a attingere aquilo que ele não conseguia atingir. quello che non riusciva più a É attingere. isso que Deus vai fazer com a tua È questo che vida. Dio farà con la tua É isso que vita, Deus vai fazer com è você. quello che Dio farà con te. Você vai atingir Tu attingerà aquilo que você não atingia. quelli che prima una volta non riusciva a Deus, fare. nessa noite, Dio questa sera Ele está te levantando ti sta alzando como um flecheiro. come arciero. As pessoas vão olhar para você. Le persone guarderanno a te. Ele estava no deserto? Ele estava no deserto? Mamma mia, loro stavano in un Ele estava deserto. fracassado. Era un fracasso. Ele estava fracassado. Era un fracasso. Em 5 In meses. 5 O mesi. que Che aconteceu? cosa è successo? Ele se tornou flecheiro. Lui diventare arciero. Ele ainda está meio que no deserto. Lui sta ancora in mezzo al Mas ele já deserto. está dando flechadas. Ma lui già sta con le flecce. E ele está alcançando os seus E lui objetivos. sta arrivando ai suoi obiettivi. Porque aquilo que Deus prometeu, Perché quelli che Dio ha promesso, Ele quer cumprir na tua lui vida. compirà nella tua vita. Aquilo que
Deus prometeu, Quello che Dio ha promesso Ele quer cumprir na tua vida. compirà nella tua Aquilo vita. que Deus Quello prometeu, che Dio ha promesso Ele quer cumprir na tua compirà vida. nella tua vita. Aquilo que Deus Quello che prometeu, Dio ha promesso Ele quer cumprir na tua vida. compirà nella tua Aquilo vita. que Deus prometeu, Quello che Dio ha Ele promesso quer cumprir na tua compirà vida. nella tua vita. Ele quer cumprir na tua vida. Vuole compiere nella tua vita. Ele cresceu Lui è cresciuto e foi flecheiro e diventa racciero no meio do deserto. in mezzo al deserto. Aquele deserto foi um lugar de prosperidade. Quello deserto è stato un posto di prosperità. Nesse deserto você vai crescer. In questo deserto crescerà. 40 dias Jesus esteve no deserto. 40 giorni Gesù è stato nel deserto. Depois dos 40 dias, Dopo dei 40 giorni ele teve fome. lui ha avuto E fame. o diabo pensou, Il diavolo ha pensato, agora ele está destruído. adesso sta distrutto. Mas aquele deserto Ma quello deserto era um deserto de vida. era un deserto di vita. E Deus trouxe um poder muito grande sobre E Jesus. Dio ha portato un potere molto grande su Ele Gesù. enfrentou todas as tentativas de Satanás. Ele enfrentou todas Lui ha as affrontato tentativas. tutte le aspettative di Satana. E ele, com aqueles 40 dias, E lui in quei 40 giorni aquilo foi algo muito è importante stato qualcosa di molto importante para os 3 anos do seu ministério. per i 3 anni dei suoi ministeri. Então eu quero profetizar nessa Io voglio noite profetizzare in questa sera que você vai viver che tu vivrai 3 anos. 3 anni. Esse é só o começo Questo è solo l'inizio de muita bênção de Deus, di molta de benedizione di muito Dio, mover de Deus. di molto movimento di Dio. Receba isso Riceva questo em nome de Jesus. em nome di Gesù. Amém. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Alzate in nome di Gesù. Eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui nessa noite. So che Dio ha parlato con molte persone qui questa sera. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria te convidar. Io voglio invitarvi. Eu vou, na verdade, descer as escadas. Io scenderò le scale. Eu quero orar por vocês. Io voglio pregare per voi. E você que nessa noite sentiu Tu che in questa sera hai sentito que Deus falou contigo, che Dio ha parlato con te. eu senti de mudar essa mensagem, Ho sentito di cambiare questo messaggio porque Deus falou que Deus precisava falar com algumas pessoas. perché ho sentito che Dio aveva bisogno di parlare con alcune E eu persone. quero orar por você. Io voglio pregare con te. Então eu queria que você saísse do seu lugar Io volevo che tu uscissi al tuo posto e viesse aqui junto do altar. e venissi qua davanti all'altare. Eu quero orar por você. Io voglio pregare per te.
Xarabalecate, rebecoda, rabachou. Eu cuido do teu coração. Eu restauro a tua vida. Xarabalecama, rabachou. Rebecate, rebecoda, rabachou. Eu abro meus olhos. Nem chegar aqui, não estava conseguindo chegar.
Quello che è mio destino, sei di più di tutto quello che ho. Io voglio solo te. Quello che tu puoi fare, tutte le ferite del mio cuore. Credo che mio destino sia di più di tutto quello che ho. Crede che è impossibile, niente ti è impossibile, è impossibile, niente ti è impossibile. Aleluia. Se você puder levantar suas mãos para o céu, levante. Potete alzare la vostra mano al cielo, alzate la vostra mano al cielo. Senhor, nós entendemos nessa noite Signore, abbiamo compreso questa sera que tu não tem solução temporária para che nós. non hai soluzioni temporanee per noi, Tu tem solução ma hai definitiva. soluzioni definitive. Por mais que nós iremos passar por deserto, Anche se noi passiamo in mesi deserti, esse deserto não é o deserto da morte, questo deserto non è un deserto di morte, mas é o deserto da vida. ma è un deserto della É vita. onde nós vamos È crescer, dove noi cresceremo, é onde nós seremos preenchidos, dove noi siamo ripieni, é onde nós vamos alcançar aquilo que nós não conseguimos alcançar. è dove noi arriveremo dove non abbiamo mai pensato prima. Nós recebemos essa Ma palavra, riceviamo questa parola, nós recebemos sobre a nossa vida riceviamo sulla nostra a vita bênção de la Deus, benedizione di Dio, a bênção de Deus la benedizione di que Dio enriquece che arricchisce, e que não acrescenta che dores. non aggiunge dolore. Em nome de Em nome di Jesus. Gesù. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Dio.
Alziamoci tutti in piedi. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi per un attimo. Ringrazio il Signore tu per quello che hai ricevuto questa sera. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Non possiamo aggiungere nient'altro, Signore, che ringraziarti per la tua presenza, per l'opera del tuo Spirito, Signore, per le trasformazioni che questa sera hai portato nella nostra vita, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Domani sera continueremo a Benevento, alla Chiesa Parola Viva, alle ore 19. Sabato alle ore 17 e domenica mattina saremo ancora qui un'altra volta alle ore 10:30 e l'ultima riunione sarà domenica sera, sempre a Benevento alle 18:30. Domenica avremo i battesimi, scusate, dimenticavo, i battezzati sono 3, Matteo, Jonathan e Luca. Amen. Sarà una bella serata di festa, quindi non mancate e che Dio continui a benedirci. Amen. Buonanotte a tutti.